Pensa só, o que um simples prato de frango com quiabo pode nos contar sobre a história do Brasil? À primeira vista parece só uma comida caseira, né? Um clássico lá de Minas. Mas, na verdade, por trás dessa receita tem uma jornada incrível que cruza continentes, culturas e séculos. Vamos juntos descobrir os segredos de um dos pratos mais amados do país? Para começar, a gente precisa entender o porquê desse prato ser tão especial. Ele não é só comida para encher a barriga, ele abraça a gente por dentro, sabe? É um verdadeiro ícone da nossa comida afetiva, um símbolo da identidade mineira que acabou conquistando o Brasil inteirinho. E olha só que legal essa citação do escritor Arthur Laiso. Ele fala: apesar de ser italiano, esse é o meu prato preferido. Isso mostra perfeitamente o poder da comida afetiva. Mesmo com as raízes dele na Itália, é o frango com quiabo que ele escolhe como prato do coração. O apelo dessa receita vai muito, mas muito além das montanhas de Minas. Porque lá em Minas Gerais, frango com quiabo é mais do que comida, é cultura. Representa a alma da cozinha mineira. Ingredientes frescos, muitas vezes colhidos ali, no quintal de casa, e um sabor que te transporta direto para a vida no campo do século XIX. E é aí que a história fica interessante. Como é que essa mistura improvável aconteceu? Um vegetal da África, uma ave da Europa, com uma base indígena. Como tudo isso virou a alma de Minas Gerais? A resposta para isso nos leva a uma viagem pelo Oceano Atlântico e de volta no tempo. Para desvendar esse mistério, a gente precisa seguir o rastro do ingrediente estrela do prato, o quiabo. É na trajetória dele que está a chave para a gente entender toda essa fusão de sabores. O quiabo é um vegetal super antigo, sabe? Mas a chegada dele aqui no Brasil está ligada a um dos capítulos mais tristes e sombrios da nossa história. Ele foi trazido por africanos escravizados e, por isso, o quiabo chegou a ser visto com preconceito. Mas ele resistiu e se tornou, olha só, um pilar fundamental da nossa culinária. Olha só que jornada incrível a do quiabo! Ele era cultivado lá no Egito Antigo há milhares de anos. Daí, ele fez uma travessia forçada do Atlântico e, mesmo chegando aqui nessas condições, ele não só sobreviveu, como floresceu e virou um ingrediente essencial da identidade mineira. Beleza, então a gente já sabe de onde veio o quiabo. A grande sacada agora é entender como é que esse vegetal africano se misturou com outras coisas aqui em solo brasileiro para criar algo totalmente novo. E é aqui que a mágica acontece. Dá uma olhada nessa fusão cultural dentro do prato. A gente tem o quiabo, que veio da África, a técnica de fazer frango ensopado, que é uma herança portuguesa, da Europa, e a base, o angu de fubá, que vem dos povos indígenas aqui das Américas. É o encontro de 3 continentes em uma panela só, criando um sabor que é puramente brasileiro. E essa fusão toda se consolidou lá no século XIX, em Minas Gerais. E tem um detalhe importante. O isolamento geográfico do estado naquela época foi fundamental para isso acontecer. Longe dos portos, sem muito contato com o que vinha de fora, os mineiros tiveram que ser criativos, sabe? Eles desenvolveram uma culinária autossuficiente, usando o que tinham à mão. Mas calma aí, a história não acaba aqui. Que nada! Para entender de verdade a origem do frango com quiabo, a gente precisa viajar de novo, cruzar o oceano mais uma vez e ir direto para as suas raízes africanas mais profundas. Chegamos na muamba de galinha. Guarda bem esse nome. Este é um dos pratos mais emblemáticos de Angola. E agora presta atenção nos ingredientes: galinha, quiabo e óleo de dendê. Para acompanhar, um pirão chamado fungi. Soa familiar, não soa? A comparação direta é impressionante. É praticamente o mesmo prato. Galinha, quiabo, um perão para acompanhar. A semelhança é tão grande que muitos pesquisadores apontam a muamba como a provável ancestral do nosso frango com quiabo. Mas tem uma diferença aí, uma coisinha que muda tudo: o azeite de dendê. E aqui a gente chega num ponto super importante: a ausência do dendê na versão mineira. Por que será? Para alguns pesquisadores, isso não foi só uma adaptação de sabor. Foi um exemplo de apagamento cultural. Um processo muitas vezes sutil em que elementos importantes da cultura africana foram sendo suprimidos ou substituídos na formação da identidade brasileira. Então, fica claro, né? Aquele prato que parece tão simples, tão caseiro, na verdade carrega um legado profundo de cultura, de resistência e de muita adaptação. Cada ingrediente ali na panela conta um pedaço dessa história toda.
Vamos recapitular essa saga. Primeiro, a chegada forçada do quiabo. Depois, a fusão dele com outras culturas aqui. Aí vem a evolução, a transformação a partir das suas origens africanas. E, finalmente, a celebração, quando ele se torna um tesouro nacional. É uma baita história de transformação, né? E como se não bastasse toda essa história riquíssima, o quiabo ainda faz um bem danado para a saúde. Ele é rico em fibras, o que é ótimo para a digestão, é cheio de vitaminas, como a vitamina C, e ainda tem antioxidantes que protegem nossos olhos. É um alimento que nutre o corpo tanto quanto a sua história enriquece a nossa cultura. Tá, mas e na prática? O que faz esse prato ser tão especial? Bem, tudo começa na feira, na escolha dos ingredientes. Vamos dar uma olhada nos dois protagonistas aqui, o frango e o quiabo. É aqui que a mágica começa. A seleção certa é a base de tudo. O jeito mineiro de fazer, o mais autêntico, não desperdiça nada. Usa o frango inteiro para extrair o máximo de sabor. Claro que coxa e sobrecoxa são super populares pela suculência. E a tradição mesmo pede o frango caipira, que tem uma carne mais firme, um sabor mais intenso. Mas, olha, um bom frango de granja também faz um estrago, viu? Fica excelente. Agora, o quiabo. O quiabo. Esse aqui é um ponto crucial. Se errar na escolha, pode comprometer o prato inteiro. Porque um quiabo que já passou do ponto, muito maduro, ele fica fibroso, sabe? E aquela textura estraga toda a delicadeza do cozido. Então, a regra é bem simples, na verdade. É procurar os quiabos menores ou de tamanho médio, bem firmes e com aquele verde bem vivo. Agora, se vir aqueles quiabos muito grandes, com uma cor meio apagada, é bom desconfiar. A chance de estarem duros e fibrosos por dentro é bem grande. E aqui tem um truque que não falha. É segredo de vó, passado de geração em geração e que as fontes confirmam. É o tal teste do estalo. A pessoa segura o quiabo e tenta quebrar a pontinha. Se fizer um tec, um estalo seco, e quebrar limpinho, pode levar para casa que ele está fresco e macio. Simples assim. Certo, quiabo escolhido. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. A que todo mundo faz. E a baba do quiabo? Como é que a gente lida com essa mucilagem característica dele? Basicamente, as nossas fontes mostram 3 caminhos principais. E é muito legal ver como os chefes resolvem isso por ângulos diferentes. Tem a abordagem química, com o ácido do limão ou do vinagre. Tem a abordagem física, com o calor alto da fritura que sela tudo. E tem a pura técnica, que é não mexer demais no quiabo na panela. Cada um com o seu truque. Ok, então estamos com os ingredientes certos e o quiabo sem baba. Como a gente transforma isso naquele sabor profundo, complexo, inesquecível? Bom, a resposta está na técnica. E aqui tem uns segredinhos que fazem toda a diferença. Vamos começar com um método bem tradicional lá do interior de Minas. É uma coisinha simples, mas genial. Caramelizar um pouco de açúcar na panela antes de colocar o frango. E essa técnica que o chefe Will usou lá na final do MasterChef é fantástica. Cria uma crosta no frango, dá uma cor dourada incrível e o prato não fica doce. É só um toque para criar uma camada de sabor complexa. É um truque da roça que leva o prato a outro nível. Uma outra abordagem, também de especialista, é o método braseado. O foco aqui é construir sabor aos poucos, dourando bem os ingredientes e cozinhando lentamente. Aqui a gente vê essa técnica em ação. Primeiro sela o frango, depois, na mesma panela, refoga os temperos. Aí vem o pulo do gato, desglaciar, que é jogar um pouquinho de água para soltar aquele fundinho queimadinho da panela, que é puro sabor. Cada passo aqui vai construindo camadas de gosto. O resultado é um frango super macio e um molho muito, muito rico. Agora, uma coisa importante, frango com quiabo quase nunca vem sozinho no prato. Os acompanhamentos são fundamentais, eles são parte da experiência completa. E esses acompanhamentos não estão ali por acaso. Eles não são coadjuvantes. Cada um tem um papel. O angu bem cremoso para segurar o molho, o arroz branquinho e soltinho, a couve com aquele toque crocante e fresco, tudo junto cria um equilíbrio perfeito de sabores e texturas no prato. É uma combinação pensada. Então, a gente viu a alma do prato, a seleção dos ingredientes, os segredos de preparo e os acompanhamentos perfeitos. Agora, vamos juntar todas essas peças para entender por que a experiência é tão completa. Desde escolher o quiabo mais fresco, até dominar a técnica do açúcar ou do braseado, cada pequeno passo contribui para um prato que é, poxa, muito mais do que a soma das partes. É uma verdadeira experiência gastronômica. Fica a pergunta, né?
O que será que transforma uma comida simples numa memória que dura para sempre? Talvez seja o cuidado no preparo, ou o fato de comer junto com quem se gosta, ou a conexão com o lugar, como a cultura. O frango com quiabo com certeza é um desses casos. É comida que vira lembrança.